Fala galera suaves, eu sou Pedro Sereno e esse aqui é o canal Será que Vale? E hoje nosso cenário tem só camisas de times brasileiros porque eu vim falar de um time brasileiro, o Vasco. O respeito voltou. É, Eurico, voltou pra Série B. Bom, mas chega de brincadeira, eu vim aqui na verdade falar de alguns pontos que preocupam muito no time do Vasco e que são aí dados, estatísticas que mostram que a tendência do Vasco é realmente ser rebaixado este ano. Vamos lá. Atualmente o Vasco é a lanterna da Série A com a seguinte tabela: 20 jogos, 13 pontos conquistados, 3 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 8 gols marcados, 34 sofridos, menos 26 de saldo, um aproveitamento de 21,7%. E aí que entra o primeiro ponto preocupante. Há 5 rodadas atrás, o Vasco jogou contra o Corinthians na Arena Corinthians e perdeu de 3-0. Na época, o técnico Celso Rotti não caiu, não foi demitido do comando do Vasco, porque o Vasco teria, após aquele jogo, uma sequência mais tranquila. 5 jogos que na teoria eram mais tranquilos para o Vasco, onde o Vasco poderia dar uma arrancada, onde o Vasco poderia pontuar bem. A sequência era a seguinte: Joinville em casa, atual 19º colocado, na época era o lanterna. O Santos fora de casa, atual 11º colocado, que na época começava uma arrancada para sair lá da zona da confusão, como diz o nosso professor Luxemburgo, a zona da confusão, e que seria o jogo mais complicado dessa sequência. Depois o Curitiba em casa, Curitiba que na época era o 18º, hoje é o 17º, porém jogando no Maracanã esperava-se uma vitória, um resultado positivo. O Goiás fora, Goiás que é o atual 16º, na época era o 17º, também na zona de rebaixamento, que seria o outro jogo um pouco mais complicado dessa sequência, mas que também se tinha esperança de conseguir alguma coisa, um resultado minimamente positivo, um empate, por exemplo. E por último, Figueirense em casa, Figueirense que hoje é o 14º colocado, na época era o 17º. 16º. Então o que se esperava desses 5 jogos? Que se vencesse o Joinville, podia até perder para o Santos ou tentar arrancar um empate, que se vencesse o Curitiba em casa, que arrancasse um empate com o Goiás fora, que vencesse o Figueirense em casa. Ou seja, na teoria eram 5 jogos para o Vasco fazer 10 pontos. Porém, já foram 4 desses 5 jogos, e dos 12 pontos possíveis, que na teoria era para o Vasco ter feito pelo menos 7, ele só fez 1. Ele só fez 1. E a observação é que poderia ser pior, porque se você vê os melhores momentos dos jogos, você percebe que ele poderia ter perdido para o Joinville, com quem empatou em casa, foi o único ponto. E os outros jogos ele poderia ter perdido demais, ou seja, a tabela dele já é ruim e poderia ser pior. E nesses 4 jogos, além de só ter feito 1 ponto, o Vasco não fez nenhum gol. E esse é o segundo ponto preocupante em relação ao Vasco: o ataque. Como eu falei, essa aqui é a campanha do Vasco no momento. E essa aqui é a campanha do Vasco no primeiro turno. Portanto, se a gente dobrar estes números, nós poderemos ter uma provável campanha do Vasco no campeonato inteiro, na primeira divisão toda. E essa campanha aqui, que está aparecendo na tela, ela seria a 3ª pior da história dos pontos corridos. E o que se destaca negativamente é justamente o ataque, com 16 gols marcados. 16 gols. Que seria o pior ataque da história dos pontos corridos. A ponto de curiosidade para vocês saberem, em 2002 o campeonato não era disputado por pontos corridos, ele tinha uma fase final de mata-mata. Eram 26 times naquela época e existia sim uma fase classificatória onde todos os times jogavam contra todos em
um único turno, ou seja, 26 times, 25 jogos para cada time. Hoje o Campeonato Brasileiro é disputado em turno e retorno, ida e volta. E naquele Campeonato Brasileiro de 2002, o Botafogo teve o pior ataque da competição. Em 25 jogos, o Botafogo fez 24 gols. O Vasco, se terminar com a campanha que eu mostrei, vai ter feito 16 gols em 38 jogos. 16, que é o número de times que com 20 rodadas já fizeram mais do que 16 gols. Somente 4 times, incluindo o Vasco, não passaram dos 16 gols nesse brasileiro. E além do pior ataque, o Vasco tem também a pior defesa do campeonato. E esse é o terceiro ponto preocupante. Porque essa é a terceira vez que um time tem a pior defesa e o pior ataque. As outras duas, pasmem, foram as duas piores campanhas da história dos pontos corridos. América de Natal, em 2007, fez 17 pontos em 38 jogos, teve a pior defesa e o pior ataque. E o Náutico, em 2013, fez 20 pontos em 38 jogos, teve a pior defesa e o pior ataque. E ambos foram rebaixados como lanternas. Situação onde que o Vasco se encontra hoje. Lanterna com o pior ataque e a pior defesa. Além disso, na imensa maioria das vezes, os times que têm o pior ataque ou a pior defesa também são rebaixados. Ou seja, basta ter só um dos piores, ou ataque ou defesa, para você ter grande chance de ser rebaixado. Se você tem os dois, é a fórmula exata para o rebaixamento. E por último, o último ponto que me preocupa no Vasco e preocupa todos os vascaínos é o fato de que o Vasco, desses 13 pontos que ele conquistou no Campeonato Brasileiro, 6 foram em clássicos, em jogos contra os times do Rio, no caso Flamengo e Fluminense. Ou seja, tirando os 2 clássicos que ele disputou, nos outros 18 jogos, o Vasco fez só 7 pontos. Para vocês terem uma noção, essa aqui é a tabela do Vasco sem os clássicos. O destaque negativo dessa tabela, o aproveitamento, que do Vasco é de 13% sem os clássicos. 13% é pior do que o aproveitamento do América de Natal, que eu falei que foi a pior campanha da história dos pontos corridos, que teve 15%. Ou seja, sem os clássicos, o Vasco estaria caminhando para fazer a pior campanha da história dos pontos corridos. Por sorte ele tem os clássicos, mas tem um porém. Os clássicos são só 2. Os outros 17 jogos não são clássicos. E aí a situação é bem ruim. Vascaínos, a situação é crítica. Sábado tem o jogo contra o Figueirense em casa. E ela pode ficar pior ainda. Ou melhor. Vamos ser otimistas. Até porque agora chegou o Jorginho, é um técnico novo e que a gente espera que dê algum jeito no Vasco. E eu acredito que o Vasco melhore com o Jorginho. O problema é que o Vasco precisa de uma campanha de G4 para tentar se salvar. Então pode ser que a situação com o Jorginho melhore, que o Vasco faça no segundo turno, ao invés de 13, 25, 26 pontos. Só que com 26 pontos no segundo turno, o Vasco ficaria com 39. O time que se salvou com a menor pontuação na história foi o Palmeiras com 40. Ou seja, 39 pontos não é suficiente para o Vasco. Ele iria precisar de uns 44 pontos no campeonato. E para isso ele teria que fazer 31 pontos no segundo turno. Teria que ser uma arrancada única. Uma arrancada à la Fluminense em 2009. E a cada rodada que passa, a arrancada precisa ser maior e mais espetacular. Porque a cada rodada que passa e o Vasco não pontua, e o Vasco não vence, a situação fica mais difícil ainda. O Vasco está a 6 pontos do vice-lanterna Joinville e a 9 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Goiás. Para vocês terem uma noção do tamanho que é essa diferença, o 13º colocado, Flamengo, está a 7 pontos do 4º colocado Fluminense. 10 times, 7 pontos de diferença. 4 times, 9 pontos de diferença. Mas pode ser que não seja tão triste assim. Ser rebaixado
nem sempre é ruim, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder mais nenhum, nem o vídeo sobre rebaixamento, nem os outros que vão ter aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para seus amigos, sejam eles vascaínos ou não. Favorita para me ajudar. Comenta aqui embaixo se você acredita que o Vasco vai se salvar ou se você acha que ele já está na Série B. E é isso, até a semana que vem. Um beijo. Me siga nas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. E falou!